Salut a tous! Hoje vamos fazer juntos o curso de francês online número 3. Boom! No curso de francês gratuito de hoje, vamos ver juntos os dias da semana e 20 verbos básicos em francês que você precisa conhecer de qualquer forma. Para todas as palavras, sem exceção, eu vou te dar um exemplo com uma frase bem construída e completa em francês. E todas as frases que eu vou dizer nesse vídeo aparecem em comentário com as traduções. E se quiser ter acesso a todas as minhas aulas privadas, você pode integrar a minha plataforma privada que se chama Opas. O link também está na descrição do vídeo. E se você quiser que eu faça mais cursos de francês online, deixa o seu like no vídeo. Segunda-feira em francês se fala lundi. Lundi. Le lundi, je n'aime pas aller travailler. Le lundi, je n'aime pas aller travailler. Que significa? Às segundas, eu não gosto de ir trabalhar. Terça-feira. Mardi. Mardi. Le mardi, j'aime jouer au football. Le mardi, j'aime jouer au football. Em francês, às terças, eu gosto de jogar futebol. Quarta-feira. Mercredi. Mercredi. Je vais au parc avec mon fils tous les mercredis. Je vais au parc avec mon fils tous les mercredis. Isso significa, eu vou ao parque com meu filho todas as quartas. Quinta-feira em francês, jeudi. Jeudi. Ce jeudi, je veux boire un café avec toi. Ce jeudi, je veux boire un café avec toi. Isso significa, essa quinta, eu quero beber um café com você. Agora, o dia preferido de quase todo mundo. Sexta-feira em francês. Vendredi. Vendredi. Je fête mon anniversaire vendredi soir. Je fête mon anniversaire vendredi soir. Que significa? Eu vou dar uma festa de aniversário na sexta à noite. E agora, o fim de semana. Sábado. Samedi. Samedi. Por exemplo, je passe du temps avec ma famille tous les samedis. Je passe du temps avec ma famille tous les samedis. Que significa? Eu passo tempo com a minha família todos os sábados. E último dia da semana, domingo. Dimanche. Dimanche. Il n'y a jamais de travail le dimanche. Il n'y a jamais de travail le dimanche. Que significa? Nunca tem trabalho ao domingo. Agora, vamos ver 20 verbos em francês que você precisa conhecer para qualquer conversa. Mas antes, eu tenho um desafio para você. Tenta deixar em comentário uma frase em francês com um dia da semana. E vou te responder se a frase é certa ou não. E se não sabe nada de francês, deixa a frase em português e vou fazer a tradução em francês. Esse assunto, para quem está aprendendo francês, é super importante. Você quer saber a razão? Em todas as frases que você faz no dia a dia em qualquer idioma, você usa um verbo. Pelo menos, na grande maioria das frases que você faz, você precisa usar um verbo. Então muitas pessoas falam sobre a aprendizagem das conjugações. Essas pessoas estão certas. Mas antes de aprender as conjugações, você precisa conhecer os sentidos de todos os verbos, principalmente os verbos básicos em francês. Então vamos que vamos. O verbo mais importante em francês, être. Être. Que significa ser ou estar. J'aime être le premier. J'aime être le premier. Que significa eu gosto de ser o primeiro. Um outro verbo super usado em francês, avoir. Avoir. Que significa ter. Por exemplo, j'aime avoir de la chance. J'aime avoir de la chance. Que significa eu gosto de ter sorte. Agora, um verbo que eu uso muito porque eu gosto muito. Manger. Manger. Que significa comer. Bien manger est très important pour être heureux. Bien manger est très important pour être heureux. Isso significa comer bem é muito importante para ser feliz. Quem come, bebe muito. Então beber em francês, boire. Boire.
Boire de l'alcool peut être dangereux. Boire de l'alcool peut être dangereux. Isso significa beber álcool pode ser perigoso. Antes de continuar esse curso de francês gratuito, não esqueça de te inscrever no canal do YouTube e clicar no ícone do sino para receber todos os novos cursos de francês que eu publico. Querer em francês, vouloir. Vouloir. Ne pas vouloir travailler. Ne pas vouloir travailler. Que significa não querer trabalhar. O verbo ir em francês, aller. Aller. J'ai envie d'aller au Brésil. J'ai envie d'aller au Brésil. Que significa eu tenho vontade de ir para o Brasil. O verbo poder em francês, pouvoir. Pouvoir. Je pense pouvoir courir 10 km. Je pense pouvoir courir 10 km. Isso significa eu penso poder correr 10 km. O verbo fazer, faire. Faire. Faire du sport est très bon pour la santé. Faire du sport est très bon pour la santé. Tradução: fazer esporte é muito bom para a saúde. Dizer em francês, dire. Dire. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Em português, tem que dizer a verdade. O verbo ver em francês, voir. Voir. Je veux voir ce film. Je veux voir ce film. Tradução: eu quero ver esse filme. Agora, o verbo saber. Savoir. Savoir. Je veux savoir la vérité. Je veux savoir la vérité. Eu quero saber a verdade. O verbo vir. Venir. Venir. Vas-tu venir avec tes amis? Vas-tu venir avec tes amis? Que significa em português? Você vai vir com seus amigos? Dever em francês, devoir. Devoir. Je vais devoir t'aider. Je vais devoir t'aider. Eu vou dever te ajudar. Um verbo super usado que significa tomar. Prendre. Prendre. Je vais prendre une bière. Je vais prendre une bière. Se você gosta de beber, você vai usar muito essa frase, já que essa frase significa em português: eu vou tomar uma cerveja. Acreditar em francês, croire. Croire. Croire au Père Noël. Croire au Père Noël. Que significa acreditar no Pai Natal. Agora, o verbo colocar ou pôr, mettre. Mettre. Meter as coisas na mochila. Em francês, mettre les affaires dans le sac à dos. Mettre les affaires dans le sac à dos. O verbo achar em francês ou encontrar, dá para dizer os dois. Trouver. Trouver. Je veux te trouver. Je veux te trouver. Em português, eu quero te achar. O verbo dar em francês, donner. Donner. J'adore donner sans recevoir. J'adore donner sans recevoir. A tradução: eu adoro dar sem receber. Se você gosta de amor, você vai usar muito esse verbo. Amar em francês se fala aimer. Aimer. Aimer est le plus important dans la vie. Aimer est le plus important dans la vie. Que significa amar é o mais importante na vida. E para terminar, sair em francês, sortir. Sortir. Il aime sortir le vendredi soir. Il aime sortir le vendredi soir. Que significa ele gosta de sair às sextas à noite. Agora, parabéns para você, porque você seguiu o curso de francês online inteiro. Foi o número 3. Não esqueça de ver o primeiro e o segundo, se você não viu ainda. E se quiser ter acesso a mais cursos de francês completos, comigo como professor nativo, você pode integrar agora mesmo o PAS, que é a minha plataforma privada, com novas aulas todas as semanas para aprender francês comigo em 5 minutos por dia. O link está na descrição do vídeo. Você quer que eu faça mais cursos de francês gratuitos e online? Deixa o seu like no vídeo, isso me dá cada vez mais motivação para fazer mais vídeos desse tipo. E me escreve em comentário
Qual seria o assunto que você queria ver no próximo vídeo? E que tipo de curso você quer que eu faça para você? Se quiser ser fluente em francês um dia, não esqueça de te inscrever no canal YouTube e clicar no ícone do sino para receber todos os meus novos vídeos e todos os meus cursos de francês online e gratuitos. E se quiser conhecer todas as minhas melhores dicas para aprender francês, você já pode receber o meu guia 100% gratuito. Basta clicar no link na descrição do vídeo e preencher o seu endereço de e-mail. E para conhecer todas as novidades do canal, você pode me seguir no Instagram. Vai te ajudar muito para aprender francês e você não vai se arrepender. E com esse curso de francês gratuito, é só isso. Eu te agradeço muito pela sua atenção. Eu amo vocês. Um abraço. Ciao. Si tu as la bonne méthode, tu peux apprendre le français en quelques semaines seulement. À bientôt.